Tem muito na Batista que é minha. Tem encostão. Toda aquela que faz revelação é minha. Toda igreja que o pastor revela, Toda. quem é que está revelando na boca dele? Sou eu. Quero pedir perdão a todas as igrejas. Que Deus abençoe a cada ministério. Eu não tenho nada a ver com isso. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Literalmente o desespero bateu na denominação protestante universal do Reino de Deus, a denominação de Edir Macedo. Eles fizeram uma entrevista com o demônio, né? Colocaram ali um ator, é lógico que é um ator figurante, todo mundo já sabe disso. Apenas aquelas pessoas que ainda estão ali dentro, com a mente ainda muito fechada, não conseguiram perceber, mas agora elas vão conseguir. É por isso que eu peço que você partilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, mande para pessoas que participam da denominação universal do poder de Deus, pois, literalmente, aonde existe a mentira, o verdadeiro Criador dos céus e da terra jamais vai habitar. Edir Macedo, junto com o bispo Formigoni, forjaram ali uma suposta entrevista com Satanás, uma suposta entrevista com o demônio, uma pessoa fingindo estar possuída pelo demônio, que meteu o pau em todas as outras denominações protestantes e também na mãe delas, que no caso é a católica, o catolicismo romano. Eles estão desesperados. Ele já tinha feito isso uma vez, alguns anos atrás, para atacar a concorrente dele, que é a Mundial do Poder de Deus. E perceba como eu jogo as palavras dessa forma, para que as pessoas entendam que isso é realmente um comércio em nome de Deus. São empresas concorrentes, elas brigam, elas disputam, elas se atacam, elas trabalham com marketing, inclusive estão junto com a política. É por isso que na sequência do vídeo, Bispo Formigoni e o próprio Edir Macedo postaram imediatamente um pedido de desculpas, pois no ano que vem, no ano de 2020, tem eleições novamente, eles precisam eleger pessoas e precisam daquela massa do povo, no caso o gado, que ainda faz parte desse curral religioso, para votar nas pessoas que eles colocam ali para estar dentro do governo. A maçonaria por trás de Edir Macedo e de muitos outros líderes religiosos estão envolvidas com a política e com essa religião que existe nos dias de hoje, que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o verdadeiro Criador. Eles deformam as palavras de Cristo, eles mentem usando o nome de Cristo, enriquecem, misturam o verdadeiro nome do Criador com o dinheiro, e isso é tudo uma grande loucura. Bom, a história começou da seguinte forma. Bispo Formigoni fez uma entrevista com o demônio. Toda igreja que o pastor revela, Toda. quem é que está revelando na boca dele? Sou eu. Enganador. Não é Deus que está lá. Não. E aí você pode ver que nessa entrevista ele começa perguntando e pedindo que ele fale mais. Quais outras denominações? Quais outras? Se vê, claro, que é um grande teatro, algo que foi forjado ali, justamente para entrar na mente das pessoas que estão ali e também na mente de outras pessoas. Eles sabiam que esse vídeo iria viralizar. Vai falando o nome das outras. Presbiteriana. Mundial Plenitude. As igrejas que você lidera, que você prega, que você lidera, todas elas. Quadrangular. Católica. Que mais? Adventista. Vai falar todas. Congregação Cristã do Brasil é minha também. O que acontece é que eles estão com medo. A partir do momento que a gente tem outras denominações concorrentes e agora a internet, onde muitos canais, como por exemplo esse meu aqui e vários outros, estão fazendo um trabalho muito bom de divulgação do verdadeiro evangelho, muitas pessoas acabam enxergando a verdade, ouvindo a voz do Messias, ouvindo a voz de Cristo e saindo do aprisco, assim como está escrito em João 10. João 10 foi uma profecia do próprio Messias para dois tipos de ovelhas. Aquelas ovelhas que eram o povo judeu e as ovelhas de outro curral, de outro aprisco, que são os gentios, que somos nós. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. De 2000 anos para cá, muitos vêm ouvindo tais verdades, agora principalmente no futuro, e agora as pessoas começam a sair de dentro desses apriscos. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas.
e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, pra vocês terem uma noção, esse canal aqui já está chegando a 600 mil inscritos. Eu nunca imaginei que chegaria nessa marca, pois eu pensei que ouvindo tais coisas, as pessoas ficariam com raiva de mim e por isso não se inscreveriam nesse canal. Elas iriam preferir a sua religião, mas as pessoas enxergaram a verdade e estão cada vez mais saindo desse monte de mentiras e encontrando as verdadeiras palavras do Messias, as verdadeiras palavras de Cristo. Nisso, eles estão com medo de perder aqueles fiéis, aqueles membros que ainda fazem parte de sua denominação. Então eles acabam atacando todas as outras para que aqueles não mudem de umas para as outras, para que eles não saiam de lá para ir para outra denominação. E é claro, o vídeo viralizando, algumas pessoas vão achar que isso é verdade e podem acabar saindo dessas denominações e vão para a Universal. Quando as pessoas estão no curral, estão no aprisco, a tendência é que elas fiquem trocando de umas para as outras, pois dentro de cada pessoa elas sentem sede de verdade, elas buscam a verdade e acabam não entendendo aonde está a verdadeira porta. A porta é realmente estreita, é difícil para que nessa apostasia muitas pessoas enxerguem a verdade. E aí eles acabam fazendo esse péssimo teatro. Toda igreja que o pastor revela, Toda. quem é que está revelando na boca dele? Sou eu. Muitos líderes de outras denominações se sentiram atacados com isso. Marco Feliciano é um deles, por exemplo, que se pronunciou imediatamente nas redes sociais, caindo em cima deles, falando que isso não se faz, que colocar alguém ali e tal. O grande problema é que eles ficam em cima do muro sem falar que é um grande teatro, pois se eles falam que aquilo é um teatro, acaba caindo a casa para todos que usam dessa prática de falar que a pessoa está dentro ali da casa de Deus com o demônio e conversando com o líder religioso. Vocês já pararam para pensar que isso é uma grande loucura? É claro que demônio, Satanás, esse mundo espiritual, principalmente voltado para o lado maligno, ele existe. Tanto o lado bom quanto o lado ruim. Mas as coisas não funcionam assim, não é um show de teatro. Isso é um negócio que acendem-se as luzes, ligam-se as câmeras e acontece assim como num filme de Hollywood. Satanás e seus demônios são muito piores do que as pessoas imaginam. Os anjos caídos estão nesse plano físico, mas têm intenções muito piores e muito maiores do que essas que eles mostram aí. Ah, derrotou a vida financeira de alguém, ah, não sei o quê, um probleminha aqui, um probleminha ali, uma causa na justiça. Não, isso é uma coisa bem simples. Eles estão para muito pior e muito maior, como vocês já devem ter visto aqui nos meus vídeos eu falando a respeito de todas essas coisas. E aí na sequência o Bispo Formigoni, totalmente constrangido, vem a público, apaga o vídeo da entrevista com o demônio e pede desculpas. Do fundo do meu coração, peço desculpas, peço perdão, porque não foi essa a intenção. Uma pessoa ou outra acaba baixando o vídeo e viralizando, mas o vídeo foi tirado do canal. Então que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, que Deus abençoe a sua fé e mais uma vez me perdoe. E a minha pergunta principal é, qual é o motivo de pedir desculpas por algo que ele não fez? Teoricamente é assim, pois eles dizem que foi um espírito demoníaco que estava ali em possessão de um ser humano. Então por que, Bispo Formigoni, você está pedindo desculpa por algo que você não fez? Não foi o demônio? Ou você assume aí com essa sua cara lavada que foi você que armou esse teatro? Como se não bastasse, o próprio Edir Macedo sempre querendo tirar o corpo fora. Diz que ele não tem nada a ver com isso, mas também pede desculpas. E agora nós temos a ofensa do Bispo Formigoni, que postou um vídeo aí, o demônio falando que as igrejas evangélicas, aí, as outras igrejas evangélicas têm demônio. Ora, eu creio no trabalho dos servos do Altíssimo. Eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão porque, embora eu não tenha nada a ver com isso, mas por conta da ofensa. E com certeza, uma ordem veio um pouco mais de alto, não é, senhor Edir Macedo? Será que a maçonaria, querendo colocar as pessoas por meio da religião dentro da política, vieram aí para dar uma comida de toco em vocês? Pois as outras denominações, muitas delas também fazem parte da maçonaria, como a do próprio Marco Feliciano, Silas Malafaia, todas essas denominações, ou a maioria delas, que eles falaram
que era o próprio Satanás, o próprio demônio que se manifestava lá dentro, tentando deixar a Universal como a única que é de Deus. Cara, é uma loucura tão grande isso, tão grande, que eu já não suporto mais olhar para essas coisas, eu tenho nojo, eu tenho ânsia de ver esses caras mentindo, usando o nome do verdadeiro Criador, e o pior, muitas pessoas, os próprios pequeninos acreditando em tudo isso. Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Eu olho esse sistema religioso e lembro realmente das palavras de Cristo, das palavras do Messias, que diz que muitos que profetizaram no nome dele, muitos vieram até ele dizendo: profetizamos, fizemos grandes maravilhas, milagres, expulsamos demônios em teu nome. E ele vai olhar para esse povo que estava dentro do sistema religioso, que esqueceu do principal mandamento, que era o amor ao próximo, e vai dizer: afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E por que ele disse isso? Pois dentro do sistema religioso atual, as pessoas costumam terceirizar a bondade, terceirizar as coisas que elas deveriam fazer. O amor ao próximo, a caridade, cuidar do seu irmão, elas costumam entregar aquele dinheiro, meu dízimo e minha oferta, que não tem nenhuma base bíblica. Se você estudar, você vai ver que é uma grande mentira. Eles usam versículos isolados, como eu já expliquei várias vezes aqui no canal. Inclusive estou deixando uma apostila aí para vocês baixarem de graça sobre dízimos e ofertas à luz das Escrituras. Aí vocês podem ver toda a verdade. Pois eles entregam tudo isso na mão dessas empresas, na mão dessas denominações religiosas, e acham que já fizeram a sua parte. Porém, naquele grande dia, no dia do grande julgamento, o Criador vai olhar para essas pessoas e vai falar: eu não vos conheço, vocês terceirizaram aquilo que vocês deveriam fazer. Por quê? Porque eu senti frio, você não me cobriu, não me deu com o que se cobrir, senti fome, não me deu o que comer, senti sede, você não me deu o que beber. Você não praticou o verdadeiro ensinamento de Cristo, você não praticou o amor ao próximo. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Consegue entender o poder do verdadeiro mandamento em comparação a essa podridão que a gente tem nos dias de hoje? Eu peço que você, encarecidamente, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam enxergar tudo isso, para que mais pessoas saiam desse engano. Inscrevam-se nesse canal. A minha intenção aqui, desde o início do canal, sempre foi a verdade do Evangelho. Eu tive que mudar um pouco, malear os assuntos tocados aqui nesse canal, por conta desses próprios líderes religiosos, Agenor Duque, Silas Malafaia, Edir Macedo, entre outros, Valdemiro Santiago, para que eles não derrubassem o canal, para que a gente continue aqui com esse poder de divulgação dessa mensagem. Mas a minha intenção é sempre falar essas coisas e eu sempre vou continuar falando. Então inscreva-se, me ajude no compartilhamento e siga-me também nas redes sociais. Assuntos que falam do lado espiritual e das verdadeiras palavras de Cristo são muito mais importantes do que o lado físico, do que as coisas físicas dessa vida material e curta que nós temos aqui na Terra. Obrigado, pessoal, e um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.